Bom dia, irmãos. Preparados? Mais uma lição? Segunda lição da nossa revista vai continuar falando sobre Saul. São 3 lições sobre ele, um momento muito especial na vida da igreja, né? Nós estamos estudando, irmãos, a história da igreja, como ela se desenvolveu no Velho Testamento e chegou a nós até hoje. Porque se a gente não estudar o Velho Testamento, nós não podemos entender o Novo Testamento, de onde surgiu. Se a gente pegasse só o Novo Testamento e lesse a história ali de Jesus, você não saberia de quem ele é, como é que aconteceu, o que ocorreu na história, né, da igreja cristã. Então é importante você ler também o Velho Testamento para entender o Novo Testamento. Você não entende o Novo Testamento sem o Velho Testamento. E você não vai entender também o Velho Testamento sem você ter o Novo Testamento. Porque a vontade do Senhor, ela foi progressiva. Deus foi se revelando aos poucos, né, paulatinamente na história. Ele não falou sua vontade de uma vez. Ele foi se revelando aos poucos, até chegar à plenitude dos tempos. Qual que é a plenitude dos tempos? Jesus. É o nosso alvo maior, né? É Jesus. O cumprimento de todas as promessas, de toda a vontade de Deus está em uma pessoa, é Jesus, que fora prometido lá no jardim do Éden. Não passou um dia sequer, depois da queda do homem, sem o qual Deus não revelou Jesus Cristo ali. O homem pecou e no mesmo dia, Deus fez uma promessa da semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Jesus. E ao longo da Bíblia, você vai ver na história se desenvolvendo até chegar Jesus Cristo, que é o alvo maior da nossa fé, é Jesus o Salvador. O crente do Novo Testamento é o mesmo crente do Velho Testamento. Não há diferença nenhuma. Só que um crente do Velho Testamento, ele vivia pela promessa de Deus, do Cristo que haveria de vir. E nós hoje cremos no Cristo que já veio. Então é a mesma fé, é a graça do mesmo jeito. Só que eles lá tiveram que se contentar com aquilo que eles tinham em mãos, que era somente a promessa. Então eles viveram pela fé, na fé no Filho de Deus. É a mesma coisa. Não existe uma igreja do Velho Testamento e uma igreja do Novo Testamento. Não existe. É uma única igreja que começa lá no Jardim do Éden, segundo a minha interpretação. Uns vão falar que é mais tarde, que é em 7, mas para mim começa lá no Jardim do Éden, no dia da queda do homem, que foi através de uma promessa, que viria o Salvador para resolver todo aquele problema ali do pecado. O pecado aconteceu, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus veio ali, castigou os nossos primeiros pais, mas fez uma promessa a eles, que é Jesus, e que nós somos herdeiros dessa promessa, né? É a mesma coisa, você estando lá ou aqui, sendo você cristão, era a mesma promessa, só que viviam daquela promessa que haveria, eles olhavam para frente e nós olhamos para trás e para o futuro, porque Jesus Cristo disse que ele haveria de voltar. Então nós olhamos para a vida de Cristo e olhamos também para a sua. Restam algumas promessas ainda das Escrituras, não se completou tudo ainda. Então nós estamos na igreja para estudar a nossa história, é a nossa história, a história da nossa igreja, daquela igreja que nós chamamos de igreja invisível, daqueles que fazem parte dessa igreja, são aqueles que creem unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós somos, nós cremos em Jesus, lá no Velho Testamento, através de promessas, e hoje já se concretou parte dessa promessa, que é Cristo Jesus, e aguardamos ainda a sua segunda vinda, que está breve, né? Bem perto, graças a Deus. Está aí, nós estamos às portas, não sabemos quando, mas a Bíblia diz que breve eu venho, diz o Senhor lá em Apocalipse. Então nós estamos aí aguardando. Enquanto isso não acontece, nós vamos estudando a nossa história, confirmando a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, a nossa confiança em Cristo Jesus, através da Bíblia. Toda ela é para nós, irmãos, toda ela. Não existe
parte melhor ou pior, toda ela é a palavra de Deus. Quando Deus se revela aqui, é importante para a nossa fé e para a nossa segurança também. Aí você fala assim, pastor, é muito antigo isso daí, eu já vi muita gente falar, deixa para lá, fala só de Jesus. Mas eu digo para essa pessoa, não, o mesmo Jesus do Novo Testamento, ele estava lá no Velho Testamento. Quando 2 discípulos estavam andando lá em caminho para Emaús, Jesus Cristo disse, vocês são nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas falaram ao meu respeito. As histórias vão falar da história de Cristo, como ele foi se revelando aos poucos nessas histórias aqui. É a história de Cristo, da salvação, da sua promessa, como ela se desenrolou através das eras, e nós cremos que é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não é parte das Escrituras. Toda ela serve para mim, serve para você, serve para os nossos filhos também. Vamos orar então, irmãos, pedindo a bênção de Deus nessa manhã, para que Deus conforte o nosso coração. Vamos fazer uma viagem aí nas Escrituras, para extrair para nós o alimento espiritual para a nossa vida cristã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de descanso, de repouso para o nosso corpo. A tua palavra diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Sabemos que o Senhor vela por nós, vela pelos nossos, e por isso nós podemos dormir tranquilos, sossegados, porque temos a tua companhia. E agora por essa manhã, Senhor Deus, maravilhosa, tranquila, que o Senhor nos reserva para virmos à tua casa e aprendermos mais um pouco de ti. Abra, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso entendimento, e a tua palavra que não volta vazia para ti, que ela venha fazer o devido efeito na nossa vida. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na lição primeira, então, nós falamos sobre Saul, uma introdução, o pastor Alex falou sobre isso. Hoje nós vamos falar de Saul, ungido e empossado no reino ali, e no próximo domingo também falando sobre Saul, né? São 3 lições que falam sobre Saul. Depois vai falar sobre o declínio de Saul, como ele declinou, nós conhecemos um pouco da história. Hoje é a ascensão dele, né? Então o que está acontecendo aqui, na nossa lição, é mais ou menos o seguinte, olha, o povo então tinha saído do Egito, sem armamento, sem exército, só com a mão poderosa de Deus, não tinha um exército lá para liberar aquele povo lá. Eles eram mais ou menos 50-50, que era 50% de Faraó, egípcios, e 50% de judeus. Então, mais ou menos isso, porque eles estavam crescendo demais, estavam quase superando os egípcios já, cresceram grandemente, uma grande nação. Diz as Escrituras que eles saíram de lá mais ou menos 630 mil homens, 630 mil homens que eram capazes de ir para a guerra, com 20 anos para cima. Então foram contados só os homens ali. Então você faz uma conta aí com as mulheres e as crianças até os 19 anos e pouco. Então havia ali mais ou menos 2 milhões de pessoas saindo lá no Egito, né? Dizem os estudiosos que é mais ou menos, o povo sai em fila, né? Um atrás do outro, com gado, com outras pessoas também, não era só os judeus, mas outras pessoas de outras nações saíram junto deles, e se você for enfileirar essas pessoas aí, dá mais ou menos uma fila daqui até Brasília, 300 quilômetros de pessoas ali seguindo no deserto, para você ver o tamanho do povo lá, porque eles cresciam muito, tanto é que os egípcios ficaram com medo, né, daquela tribo ali, que desceram lá 70 e saíram lá com mais de 2 milhões, né? Imagine só, e todas as nações ficaram vendo esse negócio, esse fenômeno aí. Tinha um povo no deserto, que tinha lá uma coluna cobrindo eles sempre, de dia e de noite. Durante o dia, como que era essa coluna? Cobria eles ali como uma nuvem, e à noite aquela mesma nuvem ali se transformava numa coluna de fogo. Imagine o espetáculo acontecendo no meio do deserto ali, e todas as nações estavam sabendo disso.
E Deus tinha decretado para aquele povo ali que eles deveriam conquistar a terra, não é? Deus poderia ter destruído aquelas 7 nações mais poderosas do que eles lá? Poderia. Ele não fez assim com o dilúvio? Ele não fez assim como Sodoma e Gomorra? Ele podia ter eliminado aquele povo lá facinho, facinho, com um sopro só da sua boca. Mas o que ele fez? Ele falou, não, eu vou decretar que aquela terra lá deve ser conquistada. Deus tinha dado uma terra para o povo, né? Tinha feito essa promessa 430 anos antes para Abraão, falando, olha, eu vou te dar, vou fazer de ti uma grande nação, se cumpriu, e vou te dar uma terra que vocês vão conquistar, mas depois de 430 anos, não era imediatamente. Então ali foi Abraão, que não tinha filho nenhum, Deus fez uma promessa para ele, nasceu um filho, o filho da promessa, qual é o nome dele mesmo? Isaac, né? E qual que é depois sucedeu Isaac, qual que é o nome dele? Jacó. Por que Jacó e não Esaú? Hã? Na história humana, Esaú vendeu a sua primogenitura, não é verdade? Não foi isso? Trocou por quê mesmo? Um prato de lentilha, um guisado vermelho lá. Ele falou, para que me serve esse negócio aí? Então, na perspectiva humana, ele vendeu. Mas na perspectiva, veja só a história como ela é, na perspectiva de Deus como foi? Deus escolheu Jacó e se aborreceu de Esaú. Deus faz como Ele quer. Na história humana, nós temos um delinear humano, né? Da maneira humana, mas Deus tem um propósito eterno. Na maneira humana, Ele vendeu, Ele não deu valor àquilo lá. Aí você fala assim, mas Jacó fugiu depois, não teve a promessa ali humana de receber os bens do seu pai. Quem que ficou com os bens do seu pai? Quem ficou? Esaú, né? Mas peraí, que negócio é esse? Então Deus deu para ele, mas ele não teve posse, porque quem tomou posse dos bens, quem foi? Esaú, ficou com os bens do pai, ficou ali, teve toda a posse ali, o pai morreu, ele teve ali. Mas qual que era a questão de Jacó? Qual que era a promessa da primogenitura? O que ele estava de olho? Nos bens dos pais? Não, porque ele ia fugir, ele sabia que não podia ficar ali. Ele estava de olho numa outra promessa. Qual que era a outra promessa? Ser uma grande nação, receber por herança, né, o seu nome estar lá, e receber por herança uma terra prometida, a terra que tinha sido prometido para os seus pais, Abraão, Isaac. Ele queria aquela promessa lá, ele queria ser uma grande nação, enquanto o seu irmão não deu valor àquilo lá. Deus deu mais valor ao quê? As coisas terrenas. Então o nome dele, saiu fora. Você não fala assim, Abraão, Isaac e Esaú, ninguém fala isso. Nós falamos Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus faz como Ele quer, como lhe apraz. Ele é Deus. Deus faz como Ele quer, irmãos. Nós vamos falar hoje da responsabilidade humana, sobre a nossa participação nas coisas, né? Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano bem definido. Ele dá a quem Ele quer. Ele não toma conselho que ninguém chegou para Deus, Senhor, o Senhor fez errado. Esaú nasceu primeiro, o Senhor tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso com Deus. Deus faz como Ele quer. Ele escolhe um e rejeita outros. Deus é assim. Aos nossos olhos, isso parece injustiça da parte de Deus. E a Bíblia toda vai tratar disso, né? Deus parece ser injusto com aquela questão ali. Mas Deus, Ele é soberano e faz como lhe apraz. Deus não deve satisfação para ninguém. Deus não deve, né? Eu devo. Muita gente escreve na minha agenda lá, você tem que fazer isso, coisa que eu não queria fazer, né? Mas você tem que fazer, né? Então isso acontece, né? Teve um acidente aqui
aqui em Pedro do Rio, não sei se os irmãos ficaram sabendo aqui, de um carro lá, tinha um pastor, tinha 2 casais, o pastor estava fazendo aniversário e veio com a sua esposa e um presbítero lá que trouxe ele para conhecer a cidade, né? Indo embora para a cidade deles, Cristalina, houve um acidente aí, o carro lá capotou, eles vieram para cá. Aí o pastor Reginaldo, que estava em Brasília, falou assim: pastor Ezio, teve um acidente lá, fica lá, né, dá apoio lá. Eu que tinha outros planos lá para fazer, um monte de outros planos, o que aconteceu? Mudou tudo de uma hora para outra. Tive que tratar da família, eles perderam os celulares, eu tive que ficar com família, e foi uma coisa terrível, né? Graças a Deus eles estão bem, né? Estão sendo, a esposa do pastor foi para Goiânia, ele está aqui aguardando a remoção, tudo mais, mas eu fico pensando, né? Puxa vida, eu estava lá pensando numa outra coisa, pensando em alguma coisa lá, eu vou fazer isso na minha vida. De repente muda tudo. De repente, de uma hora para outra, né? Nosso irmão foi lá, também, né, ver o caso lá, ele é da PRF, né? Foi lá ver se ajudava, podia ajudar em alguma coisa. Então muda tudo, de uma hora para outra, né? Só estou falando isso por causa disso, porque às vezes o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da palavra do Senhor. Nós temos que ler a Bíblia assim, como Deus age na história, como Ele age soberanamente na história. Deus vai agir na história que nós estamos vendo aqui, Ele age, mas de uma maneira que Ele quer, na maneira como Ele quer. Feliz é aquele que se acomoda aos planos de Deus. Tua vontade faze ao Senhor. Não tem esse hino? Tua vontade faze ao Senhor. Eu sou, o quê? Feitura, e tu és o autor, né? Vocês não conhecem esse hino? Tua vontade faze ao Senhor. Eu sou feitura, e tu és o autor. Então, molda e refaze todo o meu ser. Então, Deus tem um plano. Então, é nisso que a Bíblia vai mostrar o plano de Deus. A gente fica falando, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Né? Nós somos seres cheios de questões. Mas Deus muitas vezes não responde essas questões, né? Por que Deus permitiu Saul? Por que Deus já não trabalhou com Davi? Por que isso? Por que aquilo outro? A gente fica muitas vezes questionando essas questões. Então essas histórias nós temos que ler na perspectiva sempre de Deus, como Deus age, né? Nós vamos ver a rebeldia humana, nós vamos ver a história de Israel sempre se rebelando, mas Deus sempre atuando na vida desse povo. Não era hora já de Deus ter abandonado aquele povo ali? Chegou no final, como eu falei para você, o povo saiu de lá, era uma grande multidão, quando chegaram lá, ficaram com medo, né? Quando chegou lá em Cádiz Barneia, o que aconteceu? Deus mandou espias lá, um de cada tribo, um príncipe de cada tribo, 12, aí chegaram com relatórios deles, né? O que aconteceu lá? 10 falaram o seguinte, não, são gigantes, tem muralhas, eles têm carros de guerra, eles têm ferramentas, nós não temos, eles não tinham até então, isso daí vai sendo formado ao longo do tempo, então eles são grandes, mas teve 2 que falaram, não, eia, vamos, porque o Senhor vai adiante de nós, é isso que eles contavam, eram gigantes, a terra realmente era boa como Deus tinha prometido, mas eles ficaram com medo. Por quê? Eram pessoas guerreiras lá, eles não eram guerreiros, e o que eles eram? Eles eram escravos lá no Egito, não sabiam guerrear, coisa nenhuma, nunca foram treinados para isso. Imagine lá, chegar numa terra onde havia lá 7 reinos poderosos, armamento até os dentes, como a gente fala, né? Estava armado até os dentes, com muralhas e tudo mais, veio um povinho lá do deserto, lá com gado, com mulheres, com criança, não sabiam de guerra nenhuma, mas aqueles 2, Josué e Calebe, eles tinham visto a mão do Senhor tirar poderosamente do Egito, que era a maior nação de então, era a maior nação, seria como hoje os Estados Unidos, né? Deus tinha tirado aquele povo lá sem nenhuma arma, sem nenhum exército, sem nada. Deus tinha tirado poderosamente com o braço forte daquela terra lá. E quando eles chegam lá em Cádiz Barneia, tinha passado quase pouco menos de 1 ano só, porque eles ficaram lá
teve a Arca da Aliança, eles fizeram todo o tabernáculo e voltaram para o deserto. Por quê? Deus falou assim, esse povo aí não vai entrar nessa terra aí não. Somente esses dois aí que vão entrar. Então eles ficam rodando lá no deserto durante 40 anos, até aquela geração, o último morrer, aí Deus vai de novo lá conquistar a terra. Então nesse período aí que eles entram na terra, é chamado o período dos juízes, que a gente já viu a história. Só para relembrar aqui, eles entraram lá, eles estavam se acomodando nas terras, ganhando batalhas, né, e se acomodando nas terras ainda. Deus tinha prometido a Moisés um rei, segundo o seu coração, né, conforme a sua vontade, um rei que haveria de obedecer à sua vontade. Mas o povo se antecede, como vem da história aqui, se antecede pedindo um rei. E o que eles queriam, na verdade, é ser parecido com as outras nações. Eles tiveram inveja das outras nações. Olhando o poderio deles, né, os armamentos deles e tudo que eles possuíam, nós queremos ser como os outros reinos. Então, lá, quando Samuel, ele recebe essa mensagem do povo, leva a Deus, Deus fala o seguinte, olha, eles não estão rejeitando aí os juízes, mas estão rejeitando a mim para governar, porque não querem um rei segundo o meu propósito, eles querem um rei segundo as outras nações, já mudaram, né? Era um povo aí que vai ter muita dificuldade de entender, de aceitar e viver unicamente para Deus. É o nosso problema hoje também, muitas vezes de confiar em Deus. Muitas vezes a gente confia em nós mesmos, muitas vezes nós confiamos no governo, nas situações, no mundo, achamos que o mundo vai melhorar, achamos que o mundo vai ser a solução, vai encontrar a solução para as coisas, que a educação vai melhorar o mundo, achamos que a ciência vai evoluir de tal maneira e vai trazer uma solução definitiva para o mundo. Achamos que muitas vezes a filosofia, achamos muitas vezes que a psicologia vai melhorar cada vez mais o homem, e às vezes podemos confiar nessas ferramentas e não em Deus. Esse é o grande perigo muitas vezes da igreja, de se esquecer de Deus, confiar no braço do homem, confiar nas suas forças, é isso que acontecia continuamente no povo de Israel. Eles apanharam muito para aprender uma única lição, que é o Shema. Qual que é o Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então o homem, como disse João Calvino, né, é uma fábrica de ídolos. Ele quer esse, quer aquele outro, e muitas vezes ele não confia em Deus na sua vida. Às vezes procuramos tantos recursos, tantas coisas aí, e não confiamos em Deus. Então a história aqui, essa segunda lição de Saul aqui, vai mostrar o início, Deus conduzindo. Olha só, ao invés de Deus abandonar aquele povo lá que estava pedindo, olha, pode fazer. Não, Deus ainda continua a trabalhar nesse povo ainda. Então a gente vai pegar aqui, porque essa lição aqui, irmãos, que nós temos, se os irmãos leram, é mais uma paráfrase do que eles são. Desculpe dizer, mas não tem tanta substância assim, a gente tem que tirar lições aqui, porque ele vai recontar a história, então ele vai lá delinear, e a gente tem que ter esse trabalho mesmo de colocar carne aqui no negócio, porque se você lê o texto e lê a lição, é quase a mesma coisa, ele está recontando muitas vezes a história da própria lição, né? Então ele precisa de um tutano, de alguma coisa assim para a gente... porque se ler a lição e só recontar aquilo que está escrito, é melhor ficar com a escritura só. Então a gente tem que fazer um exercício aqui mesmo para tirar as lições preciosas, né? Então como ele reconta a história aqui, já foi falado pelo nosso irmão, o Guto, né? O início de tudo, como começou, Deus tinha dito assim, olha, eu vou dar um rei para eles, segundo o que eles querem. Então aqui não há coincidência, não há nada, Deus movendo as coisas ali para conduzir um povo no que eles querem. Por quê? Por que Deus permite isso? Para que o povo saiba o que estão fazendo. Então é como se fosse mais ou menos, vocês querem isso?
E Deus fala assim: vocês vão ver o prejuízo que vocês vão ter, mas vocês vão ter que passar por essa lição ali. É como um pai, né, que sabe o que o filho vai quebrar a cabeça, né, mas deixa ele fazer para que ele aprenda com sua própria vida. Então ele está ali no controle, né? É como o pai quando tem criança, assim, olha, ele vai escorregar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. O pai está vendo, mas ele está olhando ali. Ele sabe que é aquilo, mas ele precisa ter aquela experiência ali. Então Deus diz para Samuel o seguinte, nós conhecemos a história, diz, dá um povo. E Deus conduz toda a história, né? Pega um homem lá da tribo de Benjamim, que era a menor tribo de Israel, né? Faz aquela situação que já foi comentado aqui, dos jumentos, que os jumentos eram muito preciosos naqueles dias, então manda o filho lá, a caça daquilo lá, depois nós encontramos, assim, entre aspas, coincidência, Samuel está no mesmo local, no mesmo dia ali, não são coincidências de Deus, tudo, a Bíblia fala assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo com dificuldade, mesmo o povo escolhendo mal, um rei, Deus ainda estava no controle de todas as coisas. É isso que é importante, a gente analisar nas histórias e ler a soberania de Deus na história. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que tudo pareça, né, que tudo está dando errado, Deus é soberano sobre todas as coisas. O homem é responsável pelos seus atos. Ele vai dizer, no final da história, nós vamos ver aqui, o homem sempre é responsável pelos seus atos, mas Deus não deixa de ser soberano na sua ação, na história da sua igreja. Ele tem a palavra final, ele tem um controle sobre todas as coisas, ele sabe, ele conhece o fim desde o começo, né? Essa frase é muito interessante, ele conhece o fim de todas as coisas desde o seu começo, nós não conhecemos, eu não sei o que vai acontecer, como eu disse para vocês, a minha agenda está aberta, pode acontecer alguma coisa daqui a pouco, eu tenho que mudar tudo, né? E na vida de vocês também, é assim, nós não sabemos o final das coisas, não temos controle sobre ela, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações. O povo era responsável por aquilo que estava desejando, eles olharam para o lado, porque aquela nação ali deveria ser uma nação peculiar, diferente das outras nações, e agora nós vemos uma nação aqui se rebelando. Olha o perigo que estava acontecendo aqui, de um povo, o povo de Deus, o povo da aliança, ser semelhante como as outras nações. Isso começou a acontecer, sabe quando? Antes do dilúvio, não é? Vocês se lembram o que estava acontecendo lá? Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e virou uma bagunça só. E Martinho Lutero diz assim, quando a igreja perde o sentido, Deus extermina com ela. Então ali quando se misturaram, Deus o que fez? Preservou a Noé, sua família, e acabou com tudo aquilo ali. A igreja, que era o povo de Deus, deixou ali, se misturaram com eles lá, e Deus fala assim, basta, porque a sua igreja, estou falando igreja externa, né? Deus escolhe os seus, mas a sua igreja, que era o seu povo ali, a linhagem ali, tinha se misturado o povo de Deus com o povo do mundo lá, se misturaram, e a uma foram fazer só pecaminosidade, Deus, e aquilo lá subiu tanto que Deus exterminou ali. Estava correndo esse perigo aqui, só que Deus não desiste. Mesmo lá vindo o dilúvio, mesmo aqui nesse perigo que estava acontecendo do povo querendo um rei, semelhante àqueles lá, Deus estava trabalhando. E a gente vai ver a história de Saul começando, o apogeu dele, Deus dando o povo, trabalhando na vida daquele povo, porque Deus tinha um alvo de exterminar os filisteus também. Deus não iria parar por causa daquela situação ali. Então ele estava trabalhando ali também paralelamente na vida de outro homem. Quem? Davi, né? Daqui a pouco a gente vai ver surgir um outro personagem ali. Ele está no controle, né? Essa é a palavra, Deus está no controle de todas as coisas.
mesmo que a gente se torne rebelde, infiel, Deus permanece fiel à sua promessa até o final. Ele não muda, graças a Deus, né? Ele tem um plano, quando ele faz uma promessa, ele vai cumprir até o final dos tempos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja nunca vai deixar de acabar. Ela pode esfriar, ela pode ter escândalos, ela pode acontecer um monte de coisa, mas a igreja do Senhor vai permanecer firme até aquele tempo lá. Nenhum golpe, nenhum país, nenhum império pode impedir o avanço da igreja do Senhor. É isso que nós confiamos, né? Você está num projeto, e eu estou também, muito seguro, porque quem garante isso aqui não é a igreja presbiteriana do Brasil, não são os nossos líderes, não são denominações, não é um colégio de pessoas, não é uma assembleia de pessoas, é Deus quem sustenta esse povo aí, e Ele vai fazer o seu plano, queira o homem atrapalhar ou não, queira venha escândalo ou não. O próprio Senhor Jesus Cristo, é necessário que venha escândalo, mas ai daquele pelo qual vem escândalo. Olha só a soberania de Deus trabalhando ali, né? Ele fala, não, vai vir escândalo mesmo, mas ai daquele pelo qual vem escândalo. Ele já disse que viria escândalo, mas Ele tem controle sobre todas as coisas. Então, irmãos, nada acontece de balde na minha vida e na sua vida, ou na vida da igreja. Deus tem um plano, às vezes para purificar a sua igreja, às vezes para exortar a sua igreja, mas jamais Ele vai abandonar. Outro dia eu estava pregando lá na Palavra de Vida, falando exatamente sobre isso. As minhas ovelhas estão na minha mão, e ninguém as arrebata dela. E o meu Pai, elas estão na mão do meu Pai também, e a mesma coisa, ninguém a arrebata das minhas mãos. O povo de Deus, o povo da aliança de Deus, né? Deus iria continuar porque Ele fez um pacto, uma aliança, e tem um povo exclusivo dele que vai continuar essa história, apesar de todos os percalços que vêm acontecer dali por diante. Não vai terminar. Deus vai continuar mantendo a fé, a esperança daqueles que são seus. Virá muito escândalo, muitas coisas vão acontecer. Você vê na história da igreja que é assim, não tem paz, não tem paz. Essa igreja aqui está sempre em batalha. É uma hora uma hora outro, mas Deus é fiel e os seus remanescentes, aquele toco, né? Aqueles remanescentes hão de permanecer firmes. E aqui nós temos a história, Deus mostrando Saul, que é segundo o coração deles, né? Deus trabalhando na vida desse Saul, não pense que ele era um ímpio, ele nem queria fazer isso, né? Então nós temos que ver aqui uma pessoa que começou muito bem, esse é o alvo dessa lição, depois vem o declínio completo. Deus trabalhou, Deus trocou o coração daquele homem ali, irmãos, colocou nele, no seu espírito. Depois esse homem aqui, ele vai profetizar como os outros profetas profetizam. Então vai ser um homem, vai na batalha, ganha a batalha. Então tudo está concorrendo muito bem na vida de Saul até esse momento aqui, né? Talvez você, analisando um pouco da história de Davi, você fala o seguinte, Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Davi era o homem, era o cara. Mas se você analisar a vida de Davi, o tanto que ele caiu, e analisar a vida de Saul, que também desobedeceu e vai cair profundamente, mas você percebe qual que é a diferença do homem do coração de Deus e o outro lá, porque se ambos são pecadores. Davi não é uma pessoa muito boa, não. Tem tanta coisa que nós vamos ver mais tarde, né? Os professores estarão falando, mas qual a diferença desse homem aqui, que começou muito bem e terminou muito mal? E qual a diferença de Davi, que jovem, também guerreiro e tudo mais? Qual que é a diferença de um e de outro que você acha aqui? Você já conhece um pouco da história. Qual que é a diferença de um e de outro? E pecou muitas vezes, mas toda vez que ele pecou, o que acontecia? Um adorador, ele se arrependia, ele se voltava para Deus, reconhecia o seu pecado, né? Qual a diferença, só que a gente analisando, qual a diferença de Judas e Pedro?
Ambos erraram. Nunca voltou, né? Então nós vamos ver a história de um homem que começou muito bem. Se você ler o texto, a gente vai perceber isso muito bem. Mas eu queria analisar o miolo da história aqui para a gente, no capítulo 12. Capítulo 12, nós já vimos a introdução, o nosso irmão Guto falou, agora eu queria ver o miolo aqui da história para a gente analisar um pouco e trazer um pouco de luz para a gente. Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Então disse Samuel a todo o Israel. Deixa eu só pegar outro texto aqui. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo que me disseste e constituí sobre vós um rei. Então Samuel ouviu a voz do povo, constitui um rei, levou para ele lá na presença do povo, né? Porque como foi? Foi secreto, né? Samuel lá constituiu Saul como rei secretamente, depois convocou todo Israel, todas as tribos lá, fez cair a sorte sobre Benjamim, que sairia um rei dali, e na casa de Benjamim, da casa de Saul, constituiu ele rei perante o povo, né? Até quando foi uma situação difícil, porque, olha, cadê o Saul? Ele estava escondido onde? Na bagagem. Cadê o rei? Cadê o filho de Quis? Estava lá na bagagem, sumiu. Meio estranho, né? Ele não queria ser. Aí ele veio lá, meio constrangido, tal, e foi ordenado rei ali. Houve uma batalha logo adiante, então Samuel cumpriu, né, colocando diante deles. Quando eles viram Saul, ficaram, é esse cara aí, né, alto, bonito, forte, como nosso irmão falou, forte é esse cara mesmo, né? E depois foi para a batalha e ganhou a batalha, é esse mesmo que nós queremos. Então foi essa a história, Deus colocou diante deles, mas já alertando para eles o perigo que eles estavam correndo ali com relação àquilo. Então ele, olha, eu fiz isso. Versículo 2, agora pois, eis que tendes o rei. Versículo 2, agora pois que tendes o rei à vossa frente, já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco, e o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ele se colocou ali porque ele estava saindo de cena. Então, iria entrar ali a questão do rei. O que era Samuel? Samuel, ele era um juiz, que mais? Profeta, que mais? Sacerdote, aí, só não era rei, né? Mas ele tinha essas três incumbências com ele. Então ele iria sair de cena, entrar no reinado ali, era um momento de transição, por isso que essa história aqui vai em detalhes ali, porque mostra um período de rei. Por que Deus disse que haveria um rei? Porque mais tarde viria Jesus como rei, né? Ele é o verdadeiro, o quê? Profeta, sacerdote e rei. Jesus também teria essa incumbência aí de ocupar todos esses atributos na sua pessoa, porque haveria de ser nele, culminar nele todas essas questões aí. Então a gente vai vendo a história evoluindo para isso. Então haveria de ver um rei que na sua descendência viria Jesus. O que disse Davi? Falou assim, olha, na minha descendência virá o meu Senhor. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se, né? Então ele já estava prevendo o quê? Que um dia um descendente dele viria e esmagaria. Então a promessa lá atrás estava se cumprindo mais tarde em Davi. Os homens escolheram um rei ali segundo a aparência, né? Por isso que Samuel depois é chamado a atenção de Deus, né? Quando vai ungir a Davi, falando assim, olha, eu não sou como vocês, né? Eu não sou como vocês. Eu não vejo a aparência, eu vejo o quê? O que Deus vê?
Ele vê o coração, da intenção das pessoas. Nós somos enganados muitas vezes pela aparência, pelo engano da aparência. As coisas não são como elas são realmente. Muitas coisas na nossa vida são traiçoeiras, são enganosas ao nosso coração. Deus não vê como vê o homem. Nós muitas vezes nos apaixonamos rapidamente pelas coisas e erramos muitas vezes. A Bíblia diz assim: há caminhos que parecem caminhos bons para o homem, mas no final dele o que é? Caminho de morte, porque nós olhamos muitas vezes a aparência das coisas, não consultamos o Senhor. O povo estava indo por esse caminho, mas nós sabemos de uma coisa, pela leitura da palavra de Deus, você pode ter certeza, Deus estava no controle, entregando ao povo aquilo que eles queriam, mas Ele estava no controle de todas as coisas. Vocês se lembram lá da história do filho pródigo? O filho chega para o pai: me dá os bens, e o pai dá, e deixa lá, mas enquanto o filho não volta, ele estava lá, colocando um novilho cevado lá, esperando, estava lá a capa, estava lá o anel, estava lá a sandália, estava tudo lá, porque aquele pai ali, que é o nosso Deus, é uma representação de Deus, tinha controle sobre todas as coisas. Nós não temos esse controle, mas Deus tem controle sobre todas as coisas. Mesmo que alguém caia em pecado, se é cristão, mesmo alguém que se afaste de Deus, se é de Deus, vai voltar para Deus. É de Deus, nunca mais vai se perder. É essa a nossa confiança e a nossa teologia. Ele pode cair, ele pode se afastar, mas jamais ele vai deixar de ser parte da aliança, da promessa do Senhor. Nunca. Essa não é assim uma confiança de balde, mas é aquilo que a Bíblia diz. Muitos dizem que não. Eu fico assim extasiado com alguém que é armeniano, porque ele não tem segurança nenhuma. Ele pode ter a sua salvação hoje, mas ele pode perder amanhã, conquistar depois, voltar. Nós não cremos nisso. Nós cremos naquela segurança que uma vez que o crente tem, Deus vai continuar fazendo uma obra na vida dele, mesmo que ele caia, mesmo que muitas vezes ele se afaste, mas Deus vai restaurar, vai buscar os seus, e esse crente ele vai ser fiel até a morte. Vai ser fiel até a morte. Por quê? Porque Deus trabalha na vida dele, né? O trabalho de Satanás, qual que é? É tentar afastar o crente da presença de Deus. E ele usa muitos meios sórdidos para afastar o crente da presença de Deus. Muitas vezes. Mas é o único método que ele tem. Ele usa coisas boas e coisas ruins para afastar o crente da presença de Deus. Sabe quanto sucesso o diabo teve até hoje para conseguir fazer isso? Quantas pessoas ele conseguiu afastar o cristão de Deus? 0. Nenhum, mas é a única arma que ele tenta até hoje, mas nunca consegue, porque aqueles que são deles, serão eternamente deles, nunca Deus vai abandonar. Essa é a história. Para aqueles que são do Senhor, Deus nunca vai nos abandonar. Se Ele deixasse ao meu critério, nas minhas forças, eu estaria perdido. Se Deus falasse assim: olha, agora se vire Edson, se vire, você não conseguiria. Se Deus deixasse aos nossos esforços apenas, não conseguiria. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Se é filho dele, a Bíblia fala assim, que Deus jamais vai nos abandonar. E o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O quê? Quem? Será morte? Será tribulação? Perigo? Espada? Fome? Nudez? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separa o cristão da presença de Deus. Se é do Senhor, Deus vai perseverar, apesar da sua dureza muitas vezes de coração. Deus continua trabalhando na vida dessa pessoa, porque Deus é quem garante isso. Na verdade, é Deus quem persevera na vida da sua igreja, é Deus quem persevera na minha vida e na sua vida também. Então Deus está perseverando, está entregando um rei ali, mas Deus vai arrumar isso, vai mostrar um outro rei, que confia no Senhor, que era tão pecador. Você vai ver a vida de Saul, vai ver a vida de Davi, coloque-o lado a lado. O que Davi fez?
Mas você vai perceber que aquele homem que era o segundo, o coração de Deus, o que tinha nele? Arrependimento. Ele voltava-se sempre, pisou na bola muitas vezes, a lição vai mostrar isso claramente, mas ele era um homem de Deus que voltava-se sempre para o Senhor. Ele nunca abandonou a Deus, porque ele não pode, ele não consegue abandonar a Deus que o criou. Está ali impregnado, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí Samuel diz, estão aí meus filhos, os filhos deles não eram bons não. Versículo 3, diz assim: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, que era o rei. De que tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei? Então responderam, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse, o Senhor é testemunha contra vós, outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado das minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Ele estava entregando praticamente o seu cargo ali. Então disse Samuel ao povo, testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e aos vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor. E o Senhor ouviu a Moisés e Arão e os tirou do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então, os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos reis de Moabe, que pelejaram contra eles. Porque eles se esqueceram de Deus, é isso. E clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins, aos Astarotes. Agora, pois, livra-nos na mão de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubal, e a Baraque, e a Jefité, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que reis dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseram, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e ouvirdes e lhe atenderes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandados, e seguires o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra o vosso pai. Vocês viram as duas coisas aqui acontecendo? Se vocês forem obedientes, Deus será com vocês. Se vocês forem rebeldes, o que significa isso? Responsabilidade das pessoas. Deus estava no controle, mas Ele não deixa de colocar sobre a nação a responsabilidade dela. De tal maneira que isso é um mistério para a gente. Como que Deus é soberano sobre todas as coisas e o homem é responsável pelos seus atos. É assim que Ele faz. Ele é soberano, tem controle, mas ao mesmo tempo Ele não deixa de colocar responsabilidade sobre os nossos atos. De tal forma que quando eu peco, quando você peca, é tudo responsabilidade nossa. Não faça como muita pessoa, Deus quis que eu fizesse isso, aquilo outro. Deus não é assim. Ele é soberano, mas nós somos totalmente responsáveis. Ele coloca diante das pessoas ali, o servir ou não, a bênção e a maldição. E no Velho Testamento isso vai seguir sempre. Bênção do Senhor, se servires ao Senhor, seguiram os passos do Senhor, se submeter ao Senhor, eles já viram grandes coisas, ou se eles forem rebeldes, eles vão colher frutos amargos na sua própria vida. E Samuel está alertando o povo aqui, para nos dizer o seguinte, olha, vocês escolherem, vai dar tudo bem. Não, vocês estão deixando o Senhor. O Senhor era o vosso rei até então.
Vocês pediram, e quando vocês pedem o nome do Senhor, Ele vem e atende. Mas quando vocês querem atender o desejo do coração de vocês, vocês vão se dar mal se isso acontecer. Versículo 16 assim: ponde-vos também agora, aqui vede essas grandes coisas que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Só do pedir, eles já estavam deixando o Senhor ali. Só o desejo do coração, isso aqui é muito interessante, o desejo, a volição do coração já é caminho mau, já é uma coisa ruim. Por isso que a gente deve dizer o seguinte: sonda, Senhor Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Por quê? Porque enganoso é o coração, o desejo do coração dele já é mau. Não a prática somente das coisas que nós fazemos, mas às vezes o coração da pessoa também, ela não é reta. Então nós temos que analisar isso. Vocês estão pedindo, o desejo de vocês está aí já, Deus deu, mas agora tomem cuidado, porque vocês vão colher frutos amargos. Se vocês servirem ao Senhor com integridade na sua vida, com prazer na sua vida, vocês vão colher coisas boas na vida. Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu vou estar pregando hoje à noite. Uma pessoa, pois não? Mas a gente observou que, na verdade, o povo alegou a conduta dos filhos de Samuel, né? Que era a conduta errada. E depois alegou a idade dele, já velho. Eram usados de argumentos para pedir um rei, né? Mas Deus falou: não querem a mim como rei. Aí, daí para frente. Exatamente. O povo tinha alegações no seu coração, né? Falava: seus filhos, o senhor está velho, né? Nós precisamos de um rei. Então, às vezes, o coração do homem faz isso também. Ele encontra motivos, né? Ele encontra subterfúgios para poder justificar aquilo que ele quer fazer. Não é assim? Quando nós vamos pecar, a mesma coisa. Nós encontramos justificativa para fazer aquilo que a gente fez ou que a gente quer fazer. Nós encontramos dentro do nosso coração. Mas, na verdade, eles estavam recusando mesmo. Era Deus. No fundo do seu coração, era isso. O final das contas é rebeldia contra Deus. Toda a nossa maldade. Mesmo que a gente fique questionando, falando, ou se justificando, não adianta. No final de tudo é rebelião, é falta de fé, segurança no Senhor. E Deus, olha como Deus é bom aqui, irmãos. Deus alerta ainda. Nós temos muitas alertas na nossa vida, e muitas vezes quando a gente bate a cabeça, a gente vai ver, lá estava tudo escrito lá na palavra de Deus. Não é assim? Está tudo lá alertado. Eu me lembro quando eu era criança, né? Minha mãe falava assim: você não vai saber hoje, mas um dia você vai saber. Não era assim que a gente falava? Um dia você vai saber. E era batata, né? Tinha que chegar o nosso dia lá para perceber. Você falava assim: não, comigo vai dar tudo certo, né? Deram errado para todo mundo, mas para mim não, eu sou especial, eu sou assim. A gente começa a se justificar. Aí quando você chega lá, você se lembra: puxa vida, né? Foi falado isso para a gente. Então Deus não desiste, Ele alerta. Na Bíblia, irmãos, está cheio de alerta. A gente é que não tem esse prazer, não ouvir a voz do Senhor e não ouvir a voz do nosso coração. Como eu falei para você, uma pessoa veio falar para mim, falou assim: pastor, eu não tenho muito prazer em ler a Bíblia, eu não tenho muito prazer em fazer oração. A pessoa foi sincera, né? Não tenho muito prazer, até leio, até vou na igreja, mas não tenho aquela paixão. E a resposta que eu dei para ela foi muito impactante, eu acho que serve para todo mundo aqui, se tem essa questão. Eu falei assim para ela: quando Cristo for mais precioso para você do que a sua família, do que os seus bens, do que você mesmo, aí você vai procurá-lo sinceramente. Enquanto isso não acontecer, enquanto
a sua família, os seus bens, você mesmo, for mais precioso para você do que Cristo, do que Deus, então você vai ter sempre essa dificuldade. Isso serve para mim e serve para você também. Isso é um alerta para a gente. O povo estava trocando. Então não era tão precioso assim para Deus, para aquele povo lá, Deus não era tão precioso assim. Eles não queriam dar voz a Deus, queriam dar voz ao quê? Ao seu próprio coração, às suas inclinações. Nós somos sempre pendentes para o mal, sempre. A distanciar, a se afastar. Lembra-se lá quando houve o primeiro pecado? A primeira atitude do homem foi o quê? Tentar se esconder. Olha que burrice. Eles sabiam que Deus era o Criador e tentaram se esconder de Deus. E ficaram ainda ouvindo a voz de Deus, chamando ainda, escondido lá. É o homem hoje. A nossa tendência, irmãos, é sempre se afastar de Deus. É a graça soberana de Deus que vem até nós, os alertas de Deus para a nossa vida, quando Deus fala ao nosso coração para se voltar para Ele. E quando Cristo se torna precioso demais, e Deus se torna precioso demais para a nossa vida, nós vamos procurá-lo intensamente na nossa vida. Somente acontece isso quando Deus trabalha na nossa vida e vai mostrar. É Ele. Como disse Pedro, nós vamos falar com o Pedro. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque Cristo tinha dito, vocês querem ir? Pode ir. Pior coisa é alguém entregue ao seu próprio coração, à sua própria vontade. Pior coisa que tem é Deus entregar o homem aos seus desejos, às suas inclinações, aos seus prazeres, porque se Deus deixar a gente, irmãos, a gente não sabe o que vai fazer, a gente se perde completamente. Se Deus nos largar, não é se eu me agarrar a Deus, é se Deus largar a minha vida. Isso que é interessante. Não depende exclusivamente, você fala assim, sou eu que tenho que fazer isso. Não é a graça soberana de Deus que te segura, que te mostra, não são as nossas forças, né? Um confia uns em carros, outros em cavalos, é uma metáfora, confia em si mesmo. Pastor, eu vou dar conta agora. Já perdeu. Essa pessoa que fala dessa maneira, eu vi uma pregação de um pastor em São Paulo, que ele falou lá de púlpito, até me arrepiei inteiro, quando ele falou aquilo. Eu confio no meu taco. Eu me arrepiei inteiro. Eu confio no meu taco. Ele não sabia o que estava falando. Ele se achava muito orgulhoso. E tinha qualidades mesmo, irmãos. Tinha dons maravilhosos. Mas no momento que quando uma pessoa fala um negócio desse, que confia em si mesmo, né? A Bíblia mostra exatamente o contrário. Isso que mostra a nossa total dependência do Senhor. Se não fosse o Senhor, seríamos semelhança a Sodoma e Gomorra. Todos nós aqui, se depender da nossa própria força, inclinação para tentar fazer isso, é perigoso. Por isso que Deus fala o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Por quê? Porque é só confiando na graça e misericórdia de Deus que Ele vai nos sustentar, vai mudar a minha vida. Depende dele. O povo deveria se colocar na presença de Deus. O povo aceitou aquilo lá. Não, pode deixar, né? Pode deixar. Foi o que foi acontecendo com Saul. Ele estava tímido, né, no começo, e ele vai ganhando o quê? Confiança. Aquilo vai entrando no seu coração. Eu conquistei, eu estou profetizando. Aí ele vai querer fazer o quê? Sacrifício, coisa que era proibida. A gente vai ver mais tarde isso daí na próxima lição. Então aquele homem ali, ele vai crescendo, não dependendo de Deus, se afastando de Deus cada vez mais. Davi, essa é a grande diferença. Ele era um homem de Deus, porque ele se arrependia dos seus pecados. Saul nunca se arrependeu. Ele confiava, que eu tenho pecado contra o Senhor? Eu fiz até o bem, eu fiz o que Ele mandou. Fazia nada, desobedecia ao profeta, desobedecia a Deus e não reconhecia na sua vida. A pior coisa que tem na vida de um homem é quando ele não reconhece a sua fragilidade, os seus erros, a sua pequenez e acha que ele pode fazer. Acha que ele pode fazer por onde? Ele não pode fazer por onde, se ele não estiver sustentado por Deus. A Bíblia diz o seguinte, né? Jesus fala isso daí, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que
vai e deis frutos, o vosso fruto permaneça. Começa e termina em Deus. Se Deus faz algo na sua vida, é Ele do começo ao fim, toda a honra e toda a glória para o homem dizer o seguinte: eu tenho parte nisso. Não é pela força do homem, Deus tinha dito, não é pela força de vocês não, vocês eram menores, aliás, vocês não eram nem nação ainda, foi eu quem fiz, foi eu quem te fiz. Eles deveriam confiar em Deus, não no braço do homem. Aquele povo ali estava inclinado a confiar em si mesmo. Vamos continuar a nossa lição aqui. Versículo 19. Aliás, 18, né? Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Naquele mesmo dia, Deus tinha dado para mostrar que vinha dele, era uma prova, né? Porque no Velho Testamento, irmãos, é muito gráfico. Deus se mostrava, não é como acontece hoje no Novo Testamento, porque a revelação está incompleta para a gente, completíssima. Mas naquele tempo lá, Deus mostrava muito gráfico para o povo confiar. Deus mandou chuva, não era tempo da cega, então Deus vai mandar, e mandou para que eles pudessem se lembrar que tudo vem de Deus, não é da natureza, não é do acaso, mas é tudo providência de Deus. Eles deveriam confiar unicamente em Deus. Deus vem e manda. Versículo 19 diz assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venham a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. O povo reconhece, olha só, então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo esse mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração, não vos desvieis, pois seguireis ou coisas vãs que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, olha só, quero que você perceba isso aqui, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, por causa dele mesmo, não vos desamparará o seu povo. Grave isso daqui: não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso pai. Lá não disse anteriormente que Deus não ia abandonar? Agora Deus diz o seguinte: olha, no entanto, se me abandonar, perecereis todos vocês. Então você vê as duas coisas ali combinando. É isso que nós chamamos de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus promete e Ele vai cumprir, irmãos. Deus mandou o povo lá para Babilônia, lá para a Síria, abandonou aquele povo lá à míngua, mas Deus foi lá e buscou. Ele nunca vai deixar de cumprir a sua promessa em resgatar o seu povo, mas Ele deixa o povo sofrer. E Ele diz o seguinte: vocês vão perecer. Então existem os dois lados da moeda. Existe a soberania de Deus, Deus nunca vai abandonar o seu povo, mas existe por outro lado, que você vê as duas coisas juntas. Num versículo diz uma coisa, no outro lá não há conflito dessas duas coisas. Isso que é interessante, não há conflito. As pessoas falam assim: como você harmoniza essas duas coisas? Não precisa harmonizar, porque elas não estão brigando. Não precisa harmonizar, tentar encontrar um jeitinho, não. Existe ali a lei do Senhor, a vontade do Senhor, e existe também a responsabilidade da igreja. De tal forma que, se essa pessoa fugir, é total responsabilidade. Deus criou o homem responsável diante dele. Alguém levantou a mão? O senhor. Nós podemos ver aí, tirar a lição para nós hoje, nesse momento. Deus continua sendo o mesmo. Então vamos ver isso na outra lição, né? Mas quando Saul estava lá, amedrontado com todo aquele exército, diante dos filisteus, Davi foi lá e mostrou
quem é que cuidava de Israel. Foi lá e matou aquele gigante lá, quando aquele gigante estava desafiando a Deus, inclusive, né? Falando, cadê o Deus de vocês? Qual é o homem aqui que vem aqui me derrubar? E o Davi foi lá. E o que aí nós podemos ver a diferença do homem que vive segundo o coração de Deus, que era Davi, porque ele foi lá e falou: olha, você está desafiando o meu Deus, e eu não aceito isso, e eu vou te matar. Mas ele foi na confiança do seu Deus, e foi lá e derrubou aquele gigante. Então Deus continua sendo o Senhor da história, né? Para a gente encerrar a lição, irmãos, qual que é a grande lição que podemos tirar aqui? A lição também fala sobre isso, dessa história maravilhosa. Qual que é a grande lição, então, desse aparente contraste, né, entre Deus e a vontade humana, entre a história de Deus e a responsabilidade humana? Isso é para trazer temor no nosso coração. Primeira coisa que você lê a história, os relatos de Deus, traz temor de Deus, porque Deus é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus justo também, que não tem por inocente o culpado. Escuta isso, grave isso no seu coração. Ele não vai ter o inocente, o culpado por inocente, desculpe. Não vai ter o culpado por inocente. Ele é culpado. Isso traz temor no nosso coração. Qual que é a solução, então, na nossa vida para a gente levar para a nossa casa hoje? Significa o seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha igreja. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia do teu povo que ora te busca. Porque nós temos que nos colocar debaixo da vontade soberana de Deus. E ficar ali, não é? E confiar nas mãos do Senhor, não em nós mesmos. Porque nós vemos a capacidade do homem se desviar continuamente. Continuamente. Eu tenho um amigo que ele é missionário lá na Palestina. Ele falou assim: olha, tem coisa aqui que não mudou. Tá, desde a época de Jesus, está até hoje. Ele foi lá num local lá onde se cria ovelhas. Né? Mesma coisa que está na época de Jesus é o mesmo que está lá hoje. Ele falou assim: é incrível aquelas ovelhas, elas são tolas mesmo, a ovelha é tola. Quando uma cai no abismo, todas vão atrás. Todas morrem. Ela é tola mesmo. Ela está vendo que está caindo um penhasco, mas não sabe por quê. Que uma caindo, vão todas atrás também. E a Bíblia nos chama também de ovelhas, né? Nós somos pequenos, nós somos... Por isso que ela precisa do quê? Por isso da figura do quê? Do pastor. Olha, a ovelha precisa de um pastor. Não podemos confiar no nosso braço, não podemos confiar na nossa capacidade, porque não as temos, né? Isso traz temor no nosso coração para ficar firmes na presença do Senhor e suplicar: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Me segure, porque se não for a sua graça, se não for o seu amor na minha vida, como o povo aqui estava reconhecendo, olha, se coloque nas mãos do Senhor, porque se em algum momento da sua vida, da minha vida, eu confiar em mim mesmo, eu estarei perdido, me rebelando contra Deus, questionando a soberania de Deus na vida, e vou me estar fazendo como os outros povos fazem, confiando na força do seu braço e não na força que vem do seu Senhor. Essa é a grande lição quando a gente vê a história do povo de Israel. Ela está aqui para nos alertar. Quando você vê a dureza do coração e você tem que pedir: Senhor, não permita que isso aconteça na minha vida, na vida da minha igreja, da sua igreja hoje, que ela confie cada vez mais soberano nas mãos do Senhor. Por quê? Porque uma pessoa dócil assim, Deus vai trabalhar na nossa vida. Agora, quando há soberba, quando há arrogância, quando alguém disse: eu posso, eu confio, eu sei fazer, eu sei por onde, essa pessoa não subsiste, irmãos. Esqueça, por isso é um trabalho monergístico, vem de cima para baixo, é obra de Deus no nosso coração. E aí, com essa noção, Ele vai fazer você procurar, Ele vai fazer você querer, Ele vai fazer você trabalhar, Ele vai querer você labutar nisso. É uma obra que vem no coração do homem e não é o contrário. Enquanto eu tentei fazer isso por minhas forças, eu sempre fracassava. Eu ia até um certo ponto, caía.
porque era a minha força. Agora, quando eu descobri a obra de Deus no coração humano, isso que realmente permanece, e aí você vai dar toda a honra, toda a glória, não a você mesmo, não a sua capacidade, mas inteiramente nas mãos do Senhor. Deus queria um povo submisso, um povo que confiasse, um povo que amasse profundamente em servir ao Senhor e que dissesse: não temos capacidade. É isso que Ele quer que nós percebamos. Não temos capacidade e habilidade em nós mesmos, mas se o Senhor for conosco, porque a Bíblia assim, como disse Moisés, né? Se o Senhor não for conosco, nós também não vamos. Temos que falar isso mesmo. Como Moisés falou: se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, não vou, porque eu vou fracassar. Alguém quer falar, quer comentar? Estão envelhecendo mais, né? É justamente da que a gente canta aquele hino: conta as bênçãos e verá surpreso quanto Deus já fez. Amém. Eu começo a fazer, meus netos estão pedindo que eu vou contando como foi. A minha história foi muito, até uma história da mãe que se converteu e tudo, né? Então, eles estão pedindo para eu escrever, nunca escrevi, para eu escrever a conversão da minha mãe e como aconteceu comigo, porque a gente às vezes nem lembra nem de testemunhar isso. Quando você fica idoso, eu pelo menos está acontecendo comigo, é agradecer todo dia. Amém. Eu falo: Senhor, nem um dia a mais, nem a menos o Senhor me planejou. O pessoal fala: se eu durar 2 meses, eu vou fazer 86. Aí o povo fala: os irmãos mesmo, nada, a senhora vai até os 90, né? Gente, eu quero que Deus esteja me reforçando todos os dias para eu permanecer fiel, firme até o fim. Até o final. E isso Na é próxima lição, bênção. exatamente. Na próxima lição, irmãos, continua como Saul, mas o seu declínio. E a lição é essa: não basta começar bem, mas tem que terminar bem. Terminar bem. Vamos colocar em pé.